Gratos ao Senhor por tamanha dádiva. Obrigado porque reconhecemos e sabemos que é o Senhor quem nos supre, quem nos sustenta. É o Senhor que nos faz levantarmos e irmos trabalhar todos os dias. É o Senhor que nos ajuda a levar o sustento para dentro do nosso lar e que não deixa faltar na nossa despensa. Por isso nós queremos agradecer ao Senhor pela fidelidade do teu povo depositado aqui no gasofilácio, aqui no teu altar, do teu povo que tem feito em casa e essa transferência também, reconhecendo tamanha dádiva. E agora queremos pedir ao Senhor que continue conosco nesse culto de louvor e adoração, aonde o Senhor é adorado, o Senhor está presente em nosso meio, cuidando de todas as coisas. Então continua cuidando da gente. Muito obrigado. Nós a te oramos e por tu te agradecemos e oramos no nome poderoso de Jesus. Amém, e louvado seja o Senhor. Você pode se assentar, por gentileza. É muito bom ter você aqui. É muito importante que você dedique essa noite, a estar aqui conosco presencialmente nesse culto de adoração ao nosso Deus. Acessei aqui a nossa rede social, o YouTube, nosso canal no YouTube. Cerca ali de 40 pessoas estão juntamente conosco, assistindo esse culto. E nós queremos deixar aqui a nossa gratidão a você que não pôde estar aqui conosco. Queremos pedir também que você, se puder, participe aí, esteja deixando o seu like, esteja no nosso chat aí, deixando a paz do Senhor, deixando o seu pedido de oração. Já tem alguns lá, que eu passei o olho rapidamente. No final, o pastor Efraim vai estar orando, intercedendo por isso, como nós sempre temos feito, tá bom? Então, obrigado você que está em casa e muito bom, agradeço também a você que está conosco aqui nessa noite. Quero pedir a você, por gentileza, que abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo a visão de João, capítulo de número 17, nós vamos ler do verso 20 até o verso de número 26. Evangelho de Jesus, segundo a visão de João, capítulo 17, dos versos 20 até os versos de número 26. Um texto muito conhecido, com certeza você já deve ter passado por ele, em algum momento de leitura devocional. E eu separei hoje para a gente pensar, meditar um pouquinho sobre ele. E daqui a pouco eu vou dizer aqui para vocês, partilhar com vocês o tema proposto, sugerido com base na leitura desse texto. Evangelho de Jesus, segundo a visão de João, capítulo 17, do verso 18 ao 26. Amém? Todos acharam? Na nossa versão, a NVI, tem um título, e esse título diz o seguinte: Jesus ora por todos os crentes. Diz assim, a partir do verso 20: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plenitude, à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja.
Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, colocar diante do Senhor a sua palavra. Santo de Israel, nós queremos mais uma vez, dentro desse momento de culto, de louvor e adoração, glorificar o teu nome. E agora nós pedimos em prol da tua palavra lida de forma pública, e queremos pedir ao Senhor que, pelo teu Espírito Santo, pelo poder que há no teu Espírito Santo, que essa palavra encontre guarita em nosso coração. Atenta os nossos ouvidos para as coisas que falaremos aqui, para o tema que será proposto, de tudo que ministraremos, em nome de Jesus. Que possamos, Senhor, pela tua infinita misericórdia, entendermos que a tua palavra é bálsamo, é refrigério, é orientação para nossas vidas. Eu quero te agradecer mais uma vez, não só pelos que estão aqui conosco, nesse culto de domingo à noite, de forma presencial, mas aqueles que de forma virtual estão conosco também em casa. Então nos abençoe a todos e nos ajuda, Senhor, no final dessa mensagem, a tomarmos decisões importantíssimas para a nossa vida. Sempre pedimos isso aqui, porque sabemos que todas as vezes que estivermos diante da tua palavra, decisões importantíssimas nos cabe tomar. Então usa a tua palavra pela tua infinita misericórdia. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos por completo, nos dê liberdade diante da tua presença. Tu podes usar qualquer coisa, então nos usa pela tua infinita misericórdia. Nós a te oramos e por tudo te agradecemos. Amém. E louvado seja o Senhor. Queridos que estão aqui conosco e os nossos irmãos que estão em casa nos acompanhando pelo canal do YouTube, eu quero, com base no texto que nós lemos aqui, sugerir o seguinte tema: os pedidos mais valiosos do mundo. Vou repetir, com base no texto que lemos, nesses versos aqui, o seguinte tema: os pedidos mais valiosos do mundo. Existe uma orientação muito importante para aqueles que estão iniciando a caminhada cristã, e me parece que essa decisão, que essa orientação pertence a todas as igrejas evangélicas espalhadas pelo mundo. Que orientação é essa? Quando uma pessoa se converte a Jesus, um crente novo convertido, ele é sempre orientado a fazer, em primeiro lugar, a leitura dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Por que isso? Por que dessa orientação primeira para os novos convertidos, para os novos na fé? É justamente os evangelhos que vão tratar de forma biográfica da vida de Jesus. Então, se nós quisermos saber fatos a respeito da vida de Jesus, como ele se portou, como ele agiu, como ele andou, de que forma ele falou, nós vamos ler isso, aprender isso nos evangelhos. É bem certo que essa regra, essa orientação não cabe apenas, é claro, para os novos na fé, para os novos convertidos, não. Ao longo da nossa caminhada cristã, nós, os que já estamos mais avançados aí nessa caminhada cristã, nós vamos revendo também esses livros, relendo, vendo novamente aqui essas questões biográficas tratadas a respeito de Jesus. Quando nós olhamos para a vida de Cristo, nós aprendemos, por exemplo, como Jesus se relacionava com Deus, e isso é muito importante. Como Jesus, ele se portava diante do seu Pai, como filho amado, como Senhor, como pertencente à Trindade. Isso é muito importante. Quando olhamos aqui a biografia de Jesus, nós podemos perceber também como Jesus se portava nas situações do dia a dia. Jesus era um ser humano como eu e você, 100% homem, sim, entendemos isso, mas as Escrituras vão dizer que também havia uma deidade nele. 100% homem, 100% Deus, tá, mas como ele lidava com as situações do cotidiano que nós também nos damos? Olhando os evangelhos. Outra coisa, outro exemplo, olhando para a biografia de Jesus, lendo os evangelhos, nós aprendemos quais os ensinamentos e orientações de Jesus a respeito das situações adversas da vida.
Se tem um lugar que nós podemos colher isso, nos debruçar e aprender sobre as situações adversas na vida, como lidar, são nos evangelhos através da vida de Jesus. É aqui também, nesses evangelhos, que nós aprendemos como Jesus ensina e nos ensina a lidar com os nossos sentimentos, com o nosso caráter, com os nossos questionamentos, com as nossas imperfeições, com as nossas mazelas, com os nossos posicionamentos na vida. É por aqui que nós aprendemos tudo isso. Então, quando nós afirmamos e dizemos, olha, a Bíblia tem aquilo que eu e você necessitamos para a nossa vida, não é brincadeira, não é frase de efeito, é uma verdade, e essa verdade nós encontramos aqui de forma primeira, nos evangelhos, de forma biográfica. Agora, que Jesus era um homem de oração, nós sabemos, isso não resta dúvida alguma. Os evangelhos estão repletos de textos, de momentos em que Jesus ora. Eu quero citar aqui alguns para vocês. Antes de ser batizado, em Lucas capítulo 3, verso 21, eu quero só que você ouça, não precisa abrir, tá bom? Antes de ser batizado, Jesus ora. Lucas registra isso, fala sobre isso. Antes de passar pelas águas batismais, Jesus ali está orando, entregando a sua vida ao Pai eterno, pedindo para que Ele cuidasse. Outro exemplo, antes de tomar uma decisão importantíssima, que mudaria completamente o mundo inteiro. E que decisão era essa? A escolha dos seus discípulos, homens que seriam cuidados, orientados durante o período em que ele estivesse aqui, para propagar o Evangelho. Ele vai para o monte, ele ora, e depois que passa a noite orando, ele desce e toma a decisão e os escolhe. Onde nós vemos isso? Lucas capítulo 6, do verso 12 a 13. Nós vemos Jesus orando antes de realizar alguns dos seus milagres. O mais conhecido é quando ele traz à vida novamente Lázaro. Nós encontramos isso aqui em João, capítulo 11, do verso 38 a 44. Nós vamos ver Jesus orando quando ele está triste, angustiado, com angústia de morte. Ele está prestes a ser preso, para ser levado ao Calvário, para ser crucificado, julgado, morto. E ali, quando ele está em total tristeza e angústia, ele ora diante do Pai. Lucas capítulo 22, do verso 39 a 46. Quando Jesus está pregado na cruz, às 3 horas da tarde, quando tudo já havia passado, ele diz: olha, Pai, eu te entrego o meu espírito, a minha alma está nas tuas mãos, está consumado. A missão que o Senhor me deu está pronta, está realizada, acabou. Até aqui o Senhor me permitiu ir, até aqui eu fui, está consumado. E Jesus faz a sua última oração. O texto que lemos traz a oração mais longa que se tem registro nas Escrituras. Agora, alguns estudiosos vão dizer que essa oração, ela é feita quando Jesus ele termina de servir a ceia aos discípulos e vai ao Monte das Oliveiras. Na verdade, ele fica ali no pé do monte, né? Ali no jardim do Getsêmani, mas quando ele termina de servir a ceia, lava os pés dos discípulos e vê aquilo tudo que nós vimos na semana passada. Domingo pela manhã nós falamos sobre a morte de Cristo. Domingo à noite nós falamos sobre a ressurreição de Jesus. Então, depois daquele momento, encaminhando para o Monte das Oliveiras, o jardim do Getsêmani, Jesus com seus discípulos, ele faz essa oração. Ele está andando, ele está caminhando, e aí ele começa a orar. Alguns estudiosos acreditam que ele faz essa oração nesse momento. Agora, se você leu antes já, você percebeu, e se não percebeu ainda, lê em casa, essa oração em João 17, ela é dividida em 3 momentos, e nós vamos tratar só um deles, tá bom? O primeiro momento vai do verso 1 ao 5, quando Jesus ele ora por si mesmo. E aí eu vou resumir aqui. Ele diz o seguinte: Pai, está consumado, está tudo certo, o dia chegou, estou preparado, vamos para a cruz, é lá que o Senhor me quer, foi para isso que eu vim nesse mundo, então estou preparado, vamos que vamos. Do verso 6 ao verso 19, Jesus ora pelos seus discípulos, aqueles que estavam com ele ali desde o início. E nessa oração, Jesus ele faz apenas 2 pedidos, resumidamente. Ele pede o seguinte: meu Pai, protege os meus discípulos enquanto eles estiverem aqui nesse mundo. É a primeira oração.
Em tese, resumindo. E o segundo pedido que Jesus faz, orando pelos seus discípulos, é o seguinte: Pai amado, derrama sobre a vida dos meus discípulos a tua santidade. Então ele pede proteção e santidade. E aí a parte que nos interessa, a parte que nos cabe, está do verso 20 a 26. Quando Jesus ele ora de forma muito espetacular, voltado seus olhos para o futuro, voltado para as coisas que ainda não haviam acontecido, mas ele sabia que aconteceria, e ele viria todos esses acontecimentos da glória juntamente com o Pai. Ou seja, Jesus ele ora de forma fenomenal por coisas que ainda não havia acontecido. Ele ora de forma fenomenal pela minha vida e pela sua. Então eu posso afirmar categoricamente: nós somos privilegiados, porque nós temos um Deus que se fez carne, e esse Deus se fazendo carne se preocupou na sua época com os que estavam sobre a sua mão, sobre a sua proteção. Sim, porém, sabedor de todas as coisas, ele olha para o futuro e diz o seguinte: vai ter gente lá que vai precisar de mim, vai ter gente lá que vai precisar da minha orientação, que vai precisar me conhecer, vai ter gente lá que vai necessitar de tudo isso que os meus discípulos agora estão vivendo, tudo isso que esse povo tem percebido. Vai ter gente lá no futuro que precisa ser alcançado. E aí, nesse momento do verso 20 a 26, Jesus ele termina a sua oração e faz aqui 4 pedidos. 4 pedidos. Por isso, o tema que eu partilhei com vocês: os pedidos mais valiosos do mundo. 4 pedidos. Agora, o que é mais fantástico nisso tudo, para que você entenda o valor dessa mensagem, e de tudo que eu ainda vou ministrar aqui para vocês, partilhar com vocês esses 4 pedidos que Jesus faz ao Pai, em nosso favor. Gente, essa oração de Cristo, ela se cumpre todos os dias. Todos os dias. Se Jesus vier buscar a sua igreja daqui a 200 anos, em todos os dias, passando esses 200 anos, essa oração vai se cumprir em todos eles. Se houver um amanhã, se nós levantarmos amanhã, abrirmos os nossos olhos, despertarmos para o dia, saiba de uma coisa: essa oração de Jesus vai se cumprir amanhã, e assim até o dia da sua vinda. Amém? 4 pedidos que ele faz ao Pai em nosso favor, e eu queria partilhar isso com você nesse momento. Primeiro pedido, grave no seu coração, de Jesus em nosso favor, foi que, em primeiro lugar, a mensagem do Evangelho nos alcançasse enquanto nós tivéssemos vida. Onde está isso, pastor? Verso 20, diz assim: a minha oração não é apenas por eles. Jesus acabou de orar pelos discípulos, lembra? Aí ele fala o seguinte: rogo, peço, imploro, eu oro também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem do Evangelho. Então, o primeiro pedido que Jesus faz a Deus em meu e em teu favor é que a mensagem do Evangelho nos alcançasse enquanto nós estivéssemos vida. Que coisa tremenda! Louvado seja Deus! Jesus se preocupa com a minha existência, Jesus se preocupa com a tua existência, e Ele orou há mais de 2000 anos atrás para que a mensagem do Evangelho chegasse à minha vida e à sua. Louvado seja Deus por isso. Agora, preste atenção numa coisa: porque Jesus faz esse primeiro pedido a Deus. Ele podia pedir qualquer coisa em nosso favor, mas ele pede primeiro o seguinte: olha, que a mensagem do Evangelho alcance aqueles que estarão por vir ainda, que eles creiam em mim, creiam em meu nome. Por que Jesus faz esse primeiro pedido? Que essa mensagem nos alcançasse em primeiro lugar. E a resposta, ela é muito simples e fantástica. Jesus sabia que a entrada do Evangelho na minha vida e na sua vida agiria no mínimo de 3 maneiras. Preste atenção nisso, que sabedoria na oração. A mensagem do Evangelho entrando na minha vida e na sua agiria no mínimo de 3 maneiras. Primeira maneira,
A mensagem do Evangelho nos traria perdão de pecados e salvação eterna. E aí nós temos um texto que eu pedi para que os nossos irmãos do multimídia separassem lá para que você leia também. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, que diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ponto. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Jesus ora, em primeiro lugar, para que a mensagem do Evangelho nos alcançasse, porque Ele sabia que essa mensagem do Evangelho nos traria perdão de pecados e salvação. Por que Jesus ora? Para que essa mensagem do Evangelho nos chegasse primeiro ao coração, primeiro na nossa vida, porque, em segundo lugar, essa mensagem mudaria completamente a nossa vida. Pastor, onde a gente encontra isso? 2 Coríntios 5,17, que diz assim, Paulo doutrinando a igreja, falando de Jesus, falando que depois dessa salvação, falando depois desse perdão de pecados, a nossa vida muda. E ele vai dizer o seguinte: olha, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Porque é que Jesus pede em primeiro lugar para que eu e você fôssemos alcançados por esse Evangelho da graça. Porque Ele sabia que esse Evangelho nos prepararia para que fôssemos úteis uns aos outros. Vou repetir. Jesus sabia que esse Evangelho nos prepararia para sermos úteis uns aos outros. Gálatas capítulo 6, verso 2 diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Amém? Amém? Primeiro pedido que Jesus faz a Deus em meu e em teu favor é que o Evangelho, a mensagem do Evangelho, nos alcançasse enquanto nós tivéssemos vida. Agora, o segundo pedido, eu queria que você continuasse prestando atenção, que Jesus faz a Deus nessa oração em meu e o teu favor, foi o seguinte: que as pessoas alcançadas pelo Evangelho vivessem em comunhão. Olha só que coisa linda, o verso de número 21, parte A, diz assim: para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Jesus, Ele não ora simplesmente a Deus para que essa mensagem do Evangelho nos chegasse, para nos trazer salvação, perdão de pecados, mudança de vida e para que a gente fosse útil uns aos outros. Ponto, não é só isso. Ele ora também ao Pai para que essas pessoas que foram alcançadas por esse Evangelho vivessem uma vida de comunhão. Sempre esteve no plano de Deus que a sua igreja, os seus salvos, os seus santos, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, vivessem em comunhão. Eu fico imaginando Jesus em pleno século 21, olhando e visitando as igrejas desse século. Garanto a vocês que ele ficaria envergonhadíssimo. Jesus ficaria decepcionado se ele visitasse em carne. Suposição. Mas ele não está envergonhado hoje, pastor? Sim, está. Porque ele vê todas as coisas e percebe que a igreja hoje, do século 21, falta muitas coisas e uma delas é a comunhão entre os irmãos. E Jesus ora por isso, pela minha vida, pela sua vida, nós que pertencemos à igreja. A palavra comunhão significa realização de algo em comum, sintonia de sentimentos, sintonia de pensamento, de agir, de sentir, identificação. Que tipo de comunhão Jesus ora para que eu e você estivéssemos envolvidas nela enquanto corpo de Cristo? Uma comunhão que valoriza o outro, não a comunhão que desvaloriza. Uma comunhão que cuida nos momentos de dificuldade uns dos outros. Foi para isso que Cristo nos chamou. Uma comunhão que não visa interesses egoístas. Pessoas que se aproximam de outras
para herdar lucro, para ganhar alguma coisa, e se essa pessoa não pode lhe dar nada, não se aproxima, não quer comunhão, não quer nada. Que tipo de comunhão Jesus ora para que eu e você tenhamos? A comunhão de estar junto nos momentos de fracasso e de queda, para ajudar a erguê-los. Momento de comunhão. E que comunhão é essa que eu estou falando, que Jesus ora para mim e para você, para que a gente esteja envolvido nela? A comunhão de participar sim também das alegrias e das vitórias e das conquistas uns dos outros. De que comunhão que eu estou falando? A comunhão que sabe falar com respeito com o outro e seriedade. A comunhão que não julga, mas ajuda. Essa é a comunhão que Jesus trouxe e quer que nós estejamos inseridas nela. A comunhão que não julga, mas que ajuda o outro. Existiu um pregador puritano chamado Thomas Brooks. Esse homem, falando sobre a comunhão, olhando as igrejas, ele faz uma citação que fica impresso ao longo dos anos. Tanto fica impresso que na maioria dos comentários bíblicos, quando se fala de comunhão, está a citação desse pregador puritano. Ele diz o seguinte, olhando para a comunhão: a discórdia e a divisão não condizem com cristão algum. Ponto. E ele continua: não cause espanto os lobos importunarem as ovelhas. Ele está falando aqui de forma figurada. As ovelhas somos nós, os lobos são as situações, as pessoas, o inimigo de nossas almas. Então ele vai dizer: não cause espanto os lobos importunarem as ovelhas. Aí, vírgula, ele acrescenta dizendo o seguinte: mas uma ovelha afligir outra é contra a natureza, é abominável. Em João capítulo 17, finalizando o seu momento de oração, caminhando ou não para o Monte das Oliveiras, para o jardim do Getsêmani, às margens de ser crucificado, Jesus, ele olha para o Pai e fala assim: Pai, que o Evangelho que vai ser pregado pelos discípulos aqui alcance as pessoas no futuro. Pai, que esses que forem alcançados pelo Evangelho, que entendam e vivam o que é a comunhão verdadeira. Amém? Amém? Terceiro pedido de Jesus. Terceiro pedido de Jesus em nosso favor foi que as pessoas alcançadas pelo Evangelho tivesse tamanha comunhão com Deus e com Ele, que servissem de testemunho ao mundo. Onde nós vemos isso? Verso 21, parte B. Que eles também estejam em nós, ou seja, no Pai e nele, para que o mundo creia que tu me enviaste. Terceiro pedido que Jesus então faz para Deus é o seguinte: Pai, que eles não tenham só a comunhão entre eles, uns com os outros, não, mas que eles aprendam e tenham a comunhão contigo e comigo, e que essa comunhão seja tamanha, seja tão perceptível, seja tão visível, seja tão notória na vida deles, que as pessoas do mundo, quando olharem para eles, creiam em nós, creiam na nossa mensagem, creia que nós existimos, creia que nós morremos, ressuscitamos, estamos aqui à tua direita intercedendo por esse mundo. Creia que existe um Deus no céu, o único Deus verdadeiro que se preocupa com a humanidade. É essa comunhão que Jesus ora. É esse tipo de comunhão que Jesus quer que tenhamos com Deus e com Ele. A comunhão que testemunha de Deus e de Jesus é aquela que não abandona tudo de forma rápida, no primeiro momento de luta. E tem muita gente fazendo isso. A comunhão que Jesus ora aqui, que fosse testemunho de tanto eu e você ligados a Ele e a Jesus, e as pessoas percebessem,
é aquela que não se sujeita ao curso desse mundo. Se todo mundo está indo para lá, o mundo está indo para lá, nós vamos para cá. Para cá. Ah, mas todo mundo está indo para lá. E daí que o mundo vai para lá? Eu estou indo para cá. Mas ali tem moleza, mas ali tem facilidade, ali tem um monte de coisa fácil. Aqui tem luta, aqui tem dificuldade, aqui o couro come no lombo. Para onde que eu vou? É para cá que eu vou. Porque aqui está a comunhão minha com Deus e com Jesus, e o mundo precisa ver isso. A comunhão que testemunha é aquela que não fica olhando para o lado quando Deus faz um chamado. É aquela que diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a comunhão que Deus quer que o mundo veja na minha vida e na sua. Tamanha é a nossa intimidade com Ele. Chega dessa história. Deus chama, Deus salva, Deus muda a vida, Deus transforma, e Deus fala assim: vem. Aí todo mundo olhando para o lado, todo mundo olhando para o outro. Não, eis-me aqui, eu estou aqui. Essa é a comunhão que Jesus orou para que eu e você tivéssemos com o Pai e com Ele, que fosse tamanha que o mundo visse. A comunhão que testemunha é aquela que sente prazer em servir a Deus com seus 12 talentos na comunidade e na igreja local. Como é que as pessoas vão conhecer de Deus e de Jesus na minha vida e na sua vida, se não for servindo as pessoas na igreja local e na nossa comunidade? Como? Como? A comunhão que testemunha é aquela que tudo está dando errado, nada sai do jeito que nós planejamos ou queremos, mas a nossa vida está certa. Nós estamos em comunhão com Deus, nós estamos em comunhão com Jesus, nós estamos orando, nós não estamos envolvidos com porcaria nenhuma, com falcatrua nenhuma, nós não estamos envolvidos deliberadamente com pecado. A nossa vida está certa, está tudo dando errado, mas é aqui que eu fico. É aqui que eu fico. É aqui que eu fico. A comunhão que testemunha é aquela que se coloca à disposição de Deus para fazer e realizar a sua obra do jeito que Ele quer, do jeito que Ele deseja. Porque tem muita gente aí fora que precisa ver a nossa comunhão com o nosso Deus e o nosso Jesus, para que se converta, para que se renda a Ele, para que essa oração que Jesus fez há mais de 2000 anos atrás o alcance também. Amém? Para a gente fechar, o quarto e último pedido maravilhoso que Jesus faz nessa oração em nosso favor, em meu favor, em teu favor, há mais de 2000 anos atrás, é o seguinte: Jesus orou. Na verdade, Jesus pediu, em quarto lugar, ao Pai, que as pessoas alcançadas pelo Evangelho, ao terminarem sua jornada aqui na terra, morrer. Hoje Jesus vem a buscar, iniciassem a vida eterna junto a Ele. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus, na sua oração, Ele diz assim: Pai, que o Evangelho, essa mensagem do Evangelho os alcance. Pai, que essa mensagem do Evangelho faça com que eles vivam a comunhão verdadeira uns com os outros enquanto igreja. Que essa mensagem, que essa oração, quando chegarem lá até eles, que eles possam experimentar e viver essa comunhão comigo e contigo, e testemunhem sobre isso ao mundo. Mas não acabou. Jesus, Ele pensa na gente na eternidade. Depois que tudo isso aqui passar, depois que fizermos tudo, depois que completarmos tudo, quando de fato a nossa vida vai começar eternamente, Ele diz o seguinte: olha, no final de tudo, as pessoas que foram alcançadas por esse Evangelho, quando terminarem a sua jornada aqui, eu preciso que eles iniciem a vida eterna junto a mim aqui, com o Senhor. Ué, pastor, mas aqui
Jesus não havia sido morto nem ressuscitado. Eu vou ler o texto, verso 24, desculpa. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Mas pastor, aqui Jesus ainda não havia sido crucificado. O Senhor falou que ele estava a caminho do jardim do Getsêmani, Monte das Oliveiras, para ser crucificado. Como é que ele faz uma oração dessa, ou acrescenta isso na oração, como se ele estivesse na glória? Jesus pode fazer isso aqui. Só pode fazer quem veio de lá. E ele veio de lá. Ele abandonou a sua glória, deixou a sua glória como unigênito de Deus e veio para cá para trazer salvação para a minha vida, para a sua, para mudar a nossa vida, para nos dar uma história, para mudar o rumo de todas as coisas na nossa vida. E ele está olhando já para o futuro, ele está olhando lá para o final de todas as coisas, quando ele estará glorificado junto ao Pai, e toda essa gente vai estar lá com ele, glorificando ao nome do Deus Santo e Eterno. E é por isso que ele ora desse jeito. É como se ele fizesse aqui um vislumbre lá na frente, e dizendo, vai ser assim, quando tudo isso passar, quando terminar tudo, eu quero que eles estejam lá comigo na eternidade. Amém? Olha só que 4 pedidos magníficos, fantásticos. Vou repetir para a gente orar. Jesus pede para que o Evangelho nos alcançasse, salvasse a nossa vida, nos perdoasse os pecados, a mensagem do Evangelho nos chegasse. Que bom! Jesus, na sua oração, pediu para que nós tivéssemos comunhão uns com os outros. Jesus, na sua oração, pediu para que nós tivéssemos comunhão com o Pai e com Ele, a ponto do mundo perceber isso e servir de testemunho. E Jesus, na sua oração aqui, pedindo por mim e por você, Ele diz o seguinte: Pai, quando terminar tudo, traz eles para perto de mim, junto a Ti, na eternidade, para que junto vivamos eternamente. 4 pedidos. Lembra que no início eu falei que essa oração se cumpre até hoje? E se cumpre, e vai continuar se cumprindo. Entende o tamanho da tua importância para Deus? Entende o tamanho da tua importância para Jesus? Antes de finalizar a sua jornada aqui, Ele para, Ele lembra de mim e de você, Ele ora por mim e por você, porque Ele sabia que nós estaríamos aqui hoje. Ele sabia que as pessoas estariam em casa assistindo esse culto, ouvindo essa palavra, relembrando essa oração que Ele fez. Diante dela, nós precisamos orar e nos colocar diante do Senhor. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Eu quero orar com vocês nesse momento, agradecendo essa oração que Jesus fez em nosso favor. E eu quero pedir para você, por favor, em nome de Jesus. Talvez, é bem provável que o Evangelho ainda não tenha chegado ao seu coração, porque você não permitiu isso. Você não entregou a sua vida a Jesus, então entregue a sua vida ao Senhor Jesus hoje, essa noite. Pastor, eu estava afastado e hoje eu quero me reconciliar com o Senhor. Louvado seja Deus, faça isso. Faça depressa, você que está aqui conosco, você que está em casa, você que nos assiste aí pelo canal do YouTube. Pastor, eu preciso ter comunhão com as pessoas. Eu preciso ter mais comunhão. Eu não sei o que é ter comunhão com as pessoas. Eu não consigo viver isso. Eu preciso ter essa comunhão que Jesus ensina. Eu preciso ter comunhão com Ele, com o Pai, com Jesus, para que o mundo veja que Ele habita em mim. Pastor, eu quero a eternidade. Eu não quero inferno, não. Eu quero os braços de Jesus, eu quero a presença de Jesus. Quando tudo passar, quando tudo terminar, quando eu for para lá, eu quero estar nos braços do Pai. Eu quero estar lá. É isso. Comunhão uns com os outros, comunhão com Deus e permanência. É para isso que nós vamos orar agora, tá bom? Você sabe como está a sua vida? Então a coloque diante do Senhor. Santo de Israel,
Nós queremos nesse momento agradecer por tamanhos pedidos feitos por Jesus antes de tomar a cruz, morrer em meu lugar, em nosso lugar. Obrigado porque antes de consumar tudo o que Ele precisava consumar, Ele orou por nós, Ele olhou para o futuro e orou por cada um de nós que aqui estamos. Obrigado porque essa oração é tão eficaz, é tão maravilhosa, que ela continuará surtindo efeito até o dia em que Ele vier buscar a sua igreja. Isso é maravilhoso demais. Pai bendito, nos ajuda a termos comunhão uns com os outros, comunhão genuína. Ajuda-nos, Pai querido, a termos essa comunhão com o Senhor e com Deus, de forma a testemunhar disso para o mundo. Senhor, nos ajuda a permanecermos firmes, porque vai chegar o dia em que não estaremos mais aqui. Quando esse dia chegar, que o nosso destino seja a eternidade junto a Ti, e não longe do Senhor. Então cuida de tudo, por favor, em nome de Jesus. Obrigado porque Jesus orou por mim. Obrigado porque Jesus orou por nós. Obrigado porque Ele se importou e continua se importando. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor e Te pedimos nessa noite, continua Tu cuidando da gente, para a honra e glória do Senhor e do Teu nome. E que essa mensagem, Senhor, aflore no nosso coração, que essa mensagem frutifique no nosso coração, e que não nos esqueçamos jamais que o Senhor Jesus clamou ao Senhor em nosso favor. Nós a Te oramos e Te agradecemos, e fazemos isso em um nome poderoso de Jesus. Amém, e louvado seja o Senhor. Pastor Efraim.